gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda a semana, tá? Vou deixar a rede social aqui na descrição ou aqui no cantinho para vocês darem uma olhada depois. E bora começar o caso bizarro de hoje. Robert John Maudsley nasceu em Toxteth, Liverpool, no Reino Unido, no dia 26 de junho de 1953. Ele era o quarto filho de seus pais. Alguns anos mais tarde, os seus pais tiveram mais 8 filhos. Quando tinha apenas 6 meses, ele foi enviado junto aos demais irmãos Kevin, Paul e Brenda para um orfanato chamado Nazareth House em Crosby, Liverpool. Era um centro administrado por um grupo de freiras católicas romanas. Foram colocados sob os cuidados desse orfanato, pois seus pais não tinham condições de manter eles e possivelmente por maus tratos também. Viveram durante 9 anos no mesmo orfanato e o irmão de Robert, Paul, disse que foi uma época relativamente feliz e contou que era bem tratado. Porém, os pais conseguiram a guarda dos 3 filhos de volta, então começou o terror com as crianças. O pai de Robert era um homem que bebia muito e era extremamente violento com os filhos. Todos sofriam diariamente com espancamentos, porém Robert parecia ser a criança que mais sofria com as agressões. A mãe de Robert não se tem muita notícia sobre ela, mas aparentemente ela sabia da violência aplicada aos filhos e às vezes instigava o marido a cometer os atos. Segundo os relatos de Paul, disse que, abre aspas, foi apenas o velho que nos bateu, com os punhos, com um cinto e às vezes com pedaços de pau. Mas nossa mãe instigou metade disso. Já o próprio Robert disse, abre aspas, tudo que me lembro da minha infância são as surras. Uma vez fiquei 6 meses trancada em um quarto e meu pai só abria a porta para entrar e me bater 4 ou 6 vezes por dia. Fecha aspas. Logo, Robert foi retirado novamente da guarda dos seus pais e enviado para morar com famílias adotivas. Porém, quando tinha por volta dos 16 anos de idade, ele fugiu para Londres e começou a fazer a utilização de drogas. Porém, um tempo depois, Robert piorou ao ponto de tentar cometer suicídio 2 vezes. Após não conseguir completar o seu desejo, Robert passou por uma clínica psiquiátrica, onde dizia ouvir vozes e essas vozes o estimulavam a assassinar seus pais. Na mesma época, começou a fazer serviços sexuais para conseguir manter o seu vício em drogas. No ano de 1974, Robert tinha em torno de 21 anos quando foi fazer serviços sexuais em troca de dinheiro com um homem chamado John Farrell. Após o serviço ser concluído, supostamente o homem mostrou fotos e se gabou de molestar várias crianças. Robert ficou furioso com as alegações do homem e horrorizado de John mostrar as fotos das supostas vítimas e partiu para cima do homem e o matou estrangulado. Pouco tempo depois, Robert foi encontrado e preso pelo assassinato de John Farrell. Sua sentença foi de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Foi encaminhado para o hospital de Broadmoor para criminosos insanos doentes mentais. Robert passou alguns anos no hospital sem causar grandes problemas. Porém, no ano de 1977, já com 24 anos, ele fez a sua segunda vítima. Junto com outro prisioneiro chamado David Chisman, conseguiu deter outro prisioneiro que se chamava David Francis, estava cumprindo sua sentença por abuso sexual infantil. Eles mantiveram o homem refém por aproximadamente 9 horas. Nesse tempo, o homem era torturado por ambos, até finalmente ser morto por estrangulamento. Segundo algumas fontes, Robert e David penduraram o corpo da vítima para que as pessoas da equipe não vissem o que eles estavam fazendo pelo olho mágico. E também, segundo alguns relatos, a vítima foi encontrada com o crânio aberto. A partir dessa história, passaram a chamar o Robert de canibal, pois acreditaram que ele havia consumido o cérebro da sua vítima. Posteriormente foi declarado que não havia acontecido esse fato, mas o apelido dele continuou. Robert foi oficialmente classificado como o prisioneiro mais perigoso da Grã-Bretanha. Ele foi julgado e condenado novamente à prisão, porém foi enviado a uma nova prisão de Wakefield. O assassino não gostou nem um pouco de ser enviado para essa cadeia e fez uma solicitação de transferência para o hospital de Broadmoor novamente, porém seu pedido foi negado. No ano de 1979, Robert conseguiu atrair um detento chamado Sonny Darwood, que estava preso por matar a esposa. Ele conseguiu levar o detento para sua cela. Quando teve a oportunidade, o matou estrangulado e escondeu o seu corpo debaixo da sua cama. Robert tentou que outros presos fossem à sua cela, mas não teve sucesso. Pouco tempo depois, Robert saiu e foi em busca da sua próxima vítima e encontrou um pedófilo chamado Bill Roberts.
Roberts na sua cela. Assim que encontrou, desferiu vários golpes com um objeto pontiagudo. Algumas fontes dizem que era uma faca e outras que era uma colher que havia sido afiada. Após cometer o segundo assassinato, ele caminhou até o escritório do oficial e colocou sobre a mesa o objeto e informou que havia 2 detentos a menos. Novamente foi julgado no ano de 1979 por assassinar 2 detentos da prisão. Robert deu a declaração no tribunal afirmando que quando cometia as mortes, ele imaginava que suas vítimas na realidade eram seus pais. Seu advogado afirmou que seus crimes foram o resultado de agressões reprimidas na infância, cheias de abuso praticamente constantemente. Robert diz, abre aspas, se eu tivesse matado meus pais em 1970, nenhuma dessas pessoas precisaria ter morrido. Se eu tivesse matado, estaria andando por aí como um homem livre, sem nenhuma preocupação no mundo, fecha aspas. Robert foi condenado por ambos assassinatos e considerado um assassino de alto nível de perigo para os outros detentos. O diretor da prisão ordenou que ele fosse trancado em uma jaula parecida com as que tem no zoológico. Algum tempo depois, ele foi transferido para a prisão de Parkhurst, na ilha de White. O ministro da época, Michael Howard, ordenou que Robert nunca fosse libertado. E então foi construída uma cela especial para Robert no porão da prisão. O espaço era de 5,5 metros por 4,5 de 2 cômodos, com janelas de perspex à prova de bala e uma equipe de agentes penitenciários dedicados a cuidar dele. Uma grande porta de aço se abre para um pequeno espaço semelhante a uma gaiola. E no fundo da jaula há uma pequena abertura através do qual os guardas fornecem comida e água para o Robert. Ele passa em torno de 23 horas de confinamento diário, tendo apenas 1 hora para praticar algum exercício e caminhar. Ainda assim, é acompanhado por vários agentes penitenciários. Robert pediu para que ele fosse morto de algum modo para que acabasse com o seu confinamento, mas o seu pedido foi negado. Atualmente, faz mais de 44 anos que Robert vive em total reclusão, estabelecendo um recorde mundial de prisioneiro que vive mais tempo em isolamento. E ele continuará nessa cela até o dia do seu falecimento. O filme O Silêncio dos Inocentes tem uma inspiração no caso de Robert para a criação do protagonista do filme. Entretanto, é apenas uma inspiração, sendo assim, não tem comprometimento de narrar os fatos verdadeiros. Robert disse que está feliz em estar sozinho. Falou que se estiver na companhia de outras pessoas, provavelmente ele irá matar novamente. Atualmente, Robert tem 70 anos de idade e segue preso na prisão de Parkhurst. Esse foi o caso de hoje. Pode deixar a sugestão aqui no comentário que eu vou anotar e faço assim que der, tá bom? Bye!